Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela presença, pela contribuição com a chama espiritual de vocês. Esperamos que esse encontro possa nos iluminar e nos encaminhar espiritualmente. Em nome da instituição Fraternidade Rosa Cruz, desejamos a todos e a todas que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Iniciemos então o estudo relacionado ao sexto signo do zodíaco, o signo de Virgem, a Virgem Celestial ou Virgo. Vocês observaram que no símbolo está muito presente a letra M, a letra da palma da mão. Esse M, que a Nick de Sozzanelli, no seu livro Simbolismo do Corpo Humano, analisa muito bem, é tanto o símbolo do imanifesto quanto o símbolo da manifestação. É aquilo que está por emergir na porta entre o caos e o cosmos e o nascimento, a emergência na forma, na vida, na realidade. M representa muita coisa, mas nós podemos lembrar de mãe, moon, lua, mês, mito, mistério, metamorfose, metabolismo, metanoia, transformação espiritual. Agora, é uma letra intimamente correlacionada com a natureza feminina. Por isso que é a Virgem Celestial. É um signo profundamente feminino, tal como o signo de Câncer, tal como o signo de Touro. Signos mais femininos do zodíaco: Touro, Câncer e Virgem. A ideia de Virgem suscita santidade, pureza, purificação. A Virgem Maria é chamada de Imaculada. Ela não tem mácula, ela não tem pecado, ela é uma alma translúcida. Então a Virgem é um símbolo da própria natureza também. A natureza é feminina, porque ela é a manifestação de Deus, que é o polo feminino, o polo masculino, perdão. A natureza é o polo feminino de Deus, que é o polo masculino. Então a Virgem é a zeladora da vida. Ela cuida de todas as formas, da evolução de todos os seres. Por isso que ela foi convocada para conceber o Salvador. É a sua missão máxima. Gerar um filho, uma criatura, um ser capaz de salvar o planeta Terra. E Cristo nos recomendou: sede vós perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, um atributo de Virgem é a busca pela perfeição. É uma busca incansável, já que a perfeição nunca é atingida. Daí a necessidade que Virgem tem de praticar. Todo músico reconhece que sem essa disciplina contínua, às vezes de 8, 10, 12 horas por dia, não é possível dominar o instrumento. Da mesma forma, o instrumento, que é o corpo, ele necessita de uma prática análoga à prática do músico para que nós possamos dominá-lo, conhecê-lo e dominá-lo. Praticar e aperfeiçoar a sabedoria divina manifestada na natureza. É como se Virgem tivesse a obrigação de olhar a criação de Deus e falar: olha, tem
alguns defeitos que eu vou me incumbir de melhorar. O senhor é perfeito, o senhor é maravilhoso, mas olha, para ser sincero, essa sua criação tem umas coisas muito chatas, fedorentas. O senhor estava com pressa, era sábado, no domingo o senhor ia descansar. Então as coisas que o senhor fez no sábado, meu Deus do céu, né? Não está bom. Mas eu, seu filho, virgem, vou me incumbir de melhorar. Por isso que esse é o lema do virginiano. Hoje é mais um dia, é um outro dia, outro dia para ter a oportunidade de melhorar. Então, o virginiano, ele é um neurótico por excelência, porque ele persegue esse melhoramento contínuo. Ele não descansa. O objetivo da Virgem é servir com primor, cuidar, restaurar, aprimorar. O nosso mestre Pitágoras aconselha o seguinte: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo, e além de fazer tudo, fazer bem feito. Desde o signo de Gêmeos, nós abordamos o tema educação. Vamos fechar esse assunto nesta reunião sobre o signo de Virgem, porque Virgem também é um signo mercurial, tal como Gêmeos. Então, retomamos a ideia de educação. Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem. Virgem, ter um ascendente Virgem, ou signo solar Virgem, não é fácil. Porque são pessoas que se tornam escravas do destino. É uma fatalidade do signo de Virgem, a escravidão. Tal como Maria. O anjo falou para Maria: você vai fazer isso, isso, vai conceber um filho, parará, parará, que vai morrer na cruz e tal. Ela não pode fazer nada, sequer questionar. Ela só trabalhou para realizar o plano divino. Isso, entre aspas, é uma escravidão. Entre aspas. Procurem perceber o drama do signo de Virgem. É a sexta hierarquia. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Faz oposição ao signo de Peixes, que é o signo dos malucos, que não aceitam limites. Eles querem ver um horizonte amplo, sem barreiras. Faz quincúncio 150 graus com Aquário, que é o signo da liberdade. E faz quadratura com o signo de Sagitário, que é a possibilidade de ir além. Ora, meus amigos, pobrezinho o signo de Virgem. Está perdido. Não acessa a liberdade. Por isso que o signo de Virgem, o que ele precisa fazer? Ele precisa se acostumar, ele precisa aceitar os limites. Ele tem que conviver com limites. Esse, vamos dizer, é o karma do signo de Virgem. Então, em termos de educação, em Gêmeos, nós recebemos as instruções elementares, curso básico. Em Câncer, se nós formos bem educados, recebemos um suporte emocional muito importante dos nossos pais e da nossa família. Geralmente isso não acontece, infelizmente, mas deveria acontecer. Em Leão, o quinto signo, devemos aprender amor e alegria, amar a vida e o regozijo, o prazer
de participar da vida. Esse é o grande ensinamento do signo de Leão. Chegando em Virgem, qual é a tarefa? É a composição de hábitos que vão direcionar toda a nossa existência. Então, de Gêmeos até Virgem, eu tenho que trabalhar, elaborar a minha estrutura de hábitos, a minha forma de lidar com o cotidiano. Se eu não fizer isso corretamente, eu vou ser uma pessoa que estabanada, atrapalhada, atabalhoada, confusa, indisciplinada, com muita dificuldade para me ajustar às exigências da sobrevivência. Normalmente eu não vou conseguir nem trabalhar, nem ter um ofício para garantir minha sobrevivência. Provavelmente me transformarei num parasita, que é o meu caso, que sou ascendente Virgem. Eu sou um parasita. Então, Gêmeos e Virgem, signos mercuriais. A educação começa aqui e termina aqui com a consolidação dos hábitos, se tudo correr bem. Mercúrio sempre envolverá a ideia de escola preparatória. É a cartilha, as lições básicas, sem as quais não é possível ingressar na parte superior do zodíaco. A parte superior do zodíaco, ela só é acessível se eu aprendi as lições da escola básica. Porque quando eu entro no signo de Libra, que é o primeiro signo no hemisfério norte, eu preciso estar ajustado. Se eu for uma pessoa desajustada, eu não vou cumprir a tarefa superior, que está acima da horizontal do meu mapa. Então a ideia do signo de Virgem é ser uma pessoa impecável. A imagem perfeita para o signo de Virgem é essa. Inspirada no Bruno, que acabou de chegar. Confere, Bruno. Tudo em ordem. A sobrancelha não tem um pelinho mais comprido que o outro. O cabelo sabiamente desorganizado. Deu maior trabalho organizar essa desorganização. Esse é o signo de Virgem. Nada pode estar fora do lugar, senão ele será tomado por uma profunda irritação. Grande crise zodiacal. Peixes e Virgem. Será que é possível conciliar essas duas naturezas? Peixes é panorâmico e universal. Virgem é circunscrito e específico. Virgem quer cuidar do barquinho. Peixes quer o oceano. Como é que fica? Então, essa oposição de um signo mercurial com o signo netuniano e jupiteriano também, porque Júpiter também governa peixes, é terrível. Virgem precisa de um continente delimitado. Ele trabalha bem dentro de 4 paredes. Se você coloca peixes dentro de 4 paredes, ele morre sufocado. Ele precisa de um oceano ilimitado. Olha que dureza. Virgem
funciona como os intestinos. Tem que separar os alimentos, selecioná-los e filtrá-los. O virginiano trabalha bem quando ele desenvolve esse poder de filtragem e de seleção. Então ele tem o mesmo papel que a raiz de uma árvore. Uma ligação com a terra e retira da terra os nutrientes e o líquido para alimentar a sua seiva, que sobe pelo tronco e vai até as ramificações superiores, onde há um diálogo com o ar e com a luz. O planeta Mercúrio, portanto, ele é um planeta maravilhoso porque ele tem esse talento de ligar os 4 elementos: a terra, o ar, o fogo e a água, que é a seiva. Então, Gêmeos e Virgem, do ponto de vista da formação espiritual do indivíduo, é a base. Se Gêmeos e Virgem no seu tema natal estão em situações difíceis, você precisa fazer uma revisão da sua vida inteira. Faça a terapia. Então, Mercúrio faz essa seiva subir. Essa seiva, ela é iluminada pelo Sol e acalentada pela Lua, até atingir o plano, a copa da árvore, o plano superior, onde você se comunica com os céus. É o diálogo celeste. Esse é o trabalho da tua formação. Ser um ser ereto. Conquistar uma verticalidade e uma espiritualidade. Nós podemos dizer que Mercúrio é a base do Santo Graal. Ele é o mestre iniciático. Ele é a primeira iniciação. Os signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, fazem oposições entre si. Então, olha o drama de Mercúrio. Ele faz oposição a Júpiter em Sagitário e faz oposição a Júpiter e Netuno em Peixes. Como é que ele vai entrar num acordo com esses planetas se só há oposições e quadraturas? Esse é o grande desafio. Transformar conhecimento em sabedoria. Conhecimento não é sabedoria. Há uma diferença enorme. Tem pessoas que não têm conhecimento e são sábias. Tem pessoas que têm muito conhecimento e nada de sabedoria. Júpiter é o mundo das causas, é o mundo celeste. Mercúrio é o mundo dos efeitos. Então, em Gêmeos e Virgem, eu observo os fenômenos. Esses fenômenos têm sua origem no mundo invisível, arquetípico, que é o mundo das causas. Em Júpiter eu aprendo as leis de Deus. Aonde eu aprendo as leis de Deus? Nas tradições. Por isso que toda a formação espiritual depende do seu vínculo com a tradição. A escola Rosa Cruz é uma escola de tradição cristã. E aqui, o mundo mercurial é o mundo do entendimento. O que a Oráculo fala para o Neo no filme Matrix? Neo, você já fez suas escolhas. Agora você precisa entendê-las. Isso é um papel mercurial. Virginiano com características piscianas. É possível isso? É, claro que é. Tem uma pessoa muito importante. É verdade. Mas estou falando do mundo humano. Tem uma pessoa muito importante para o século XX. É claro que ele não fez isso de propósito. Mas ele desenvolveu as teorias básicas que transformaram o século XX no século da manipulação, principalmente manipulação das informações.
E ele nasceu dia 10 de setembro de 1839. Ele evidencia bastante essa oposição entre virgem e peixes. Né? Virgem é o trabalho onde há ritmo e rotina, há padronização. Esse cidadão estudou muito isso, padronização. Peixes é a marginalidade, é o descompasso, é o anacronismo, onde as coisas não se encaixam. Olha e ele tentou resolver esse problema, aquele cidadão que nasceu dia 10 de setembro. Virgem precisa de armários, estantes, gavetas e arquivos. Ele não pode ver um arquivo na rua que ele quer levar para casa. A briga entre peixes e virgem é a briga entre crença e ciência. O que é demonstrável, o que é reproduzível em laboratório e o que é metafísico, invisível, oculto, etc. Como concilio essas coisas? Problema peixes virgem. Está o nosso amigo aqui, Charles Sanders Peirce, o virginiano. Ele escreveu loucamente. Escrevia, quase psicografava. É mais ou menos o Chico Xavier norte-americano. E deixou tudo bagunçado, o lado peixes dele. Bastante desorganizado. Pesquisou muita coisa, virgem. Coisas que não tinham nada a ver uma coisa com a outra, peixes, né? Ele trabalhou, para vocês terem uma ideia, ele trabalhou no Instituto Astronômico. Depois ele foi ler filosofia, se tornou um admirador de Kant. E foi indo, Hegel, até se deparar com uma questão bem mercurial. O que é a palavra? E ele lançou uma questão genial. É possível eu desenvolver uma categoria, uma modalidade de linguagem, onde o que eu disser vai ser claro para todos? É possível isso? Ele escreveu 12.000 páginas tentando provar que é. E todos os estudiosos de Charles Sanders ficam mais loucos que ele. Né? Também ninguém chega a conclusão alguma. Mas ele disse uma coisa muito interessante. A investigação, que é o impulso de quem é virginiano ou de escorpião, que gosta de investigar também, a investigação é um processo conduzido para aplacar as nossas inquietações em relação ao quê? As nossas dúvidas. Eu não sei, eu preciso saber, eu vou atrás. Até quando? Até alcançarmos o território provisório da crença. A própria ciência é uma crença, que vai ter seu prazo de validade. Para depois começar tudo de novo. Quando eu encontro esse território apaziguador da crença, eu falo, que bom, agora sei. Daqui a pouco surgirão novamente as dúvidas. E eu vou ter que ir atrás novamente das respostas. Até encontrar outro sistema de crenças que me satisfaça. Aí ele logo em seguida caduca. Todo o sistema de crenças caduca. E lá vou eu de novo num ciclo infinito. O eterno retorno. O que diz o nosso amigo Peirce? Fenômeno, olha que loucura que ele diz, hein? É tudo aquilo, tudo, sem exceção, que é percebido pela criatura humana. Tudo! Seja real, ele falou isso no século XIX, quer seja ilusório. Exatamente, é o lado peixe. Então ele jogou para nós um dado importantíssimo, sem o qual o cinema não existiria. Quem disse que um filme é só ficção, é só historinha? Quem disse? Se você chora, se você ri, se você fica angustiado, se você tem pesadelo depois do filme, ele não é real? Ele complicou a nossa vida, viu?
Você viu? Você vê? Por isso que é virgem em peixes. É bem complicado. As coisas são muito mais complicadas. Não, nem um pouco simples. É a conversa que o Morfeu tem com o Neo. Meu amigo, o que é real? Você saboreia? Fala, isso são interações neuronais. Quem disse que isso é realidade? São sinapses que você está ligando. E como é que a gente vai saber o que é real? Capricórnio. O Capricórnio fica desesperado. Então, a questão é mais profunda no seguinte sentido. Não importa se é real ou ilusório. O que importa é a sua atitude. O que conta para o cosmos é o seu caráter. O seu caráter é manifestado através do conjunto de atitudes que você tem perante a vida. O conjunto, não é uma atitude isolada. Claro. É permitir ser louco desde que você seja um louco coerente. Percebe? Oi. Mas essa... Precisa, opa. Mas o que é a realidade e a loucura, o Peirce é a definição do signo, né? Tudo aquilo que representa alguma coisa para alguém. Isso. Né? Representa alguma coisa, pode ser qualquer coisa. É isso que é importante a gente entenda na subjetividade. A gente não pode desprezar a subjetividade alheia, por mais louca que seja, porque para a pessoa aquilo faz todo sentido. É isso que o Peirce estudou na sua semiótica, né? Dizem que ele é o pai da semiótica. Todo fenômeno, seguindo Peirce, todo fenômeno observado afeta a nossa inteligência. Olha, seja real ou irreal, afeta a nossa inteligência, nossos sentidos e nossas emoções. Não adianta você negar. Ah, isso é uma historinha infantil, isso é um conto de fadas, isso é ficção. Vai te afetar. E o que o Spinoza diz? A inteligência humana é parte da infinita inteligência de Deus. Olha aí, Virgem em Peixes. Virgem é uma inteligência microscópica, mas ela está inserida numa inteligência cósmica. Não tem como negar isso. O que diz nosso querido Camilo Castelo Branco? A pureza, virgem, é o elo entre as flores e as estrelas, peixes, com uma aura de inocência. Então a ligação entre virgem e peixes é esse elo que liga o finito ao infinito, que cada um vai ter que resolver em si. Como é que eu concilio minha vida cotidiana, meu trabalho, meus afazeres, minhas tarefas, com a minha divindade, com o divino que eu sou, com o Deus que habita em mim? É possível essa conciliação? Como é que eu ligo o profano e o sagrado? É possível? É possível sacralizar o profano? É possível eu trabalhar em comunhão com Deus? Eu varrer a calçada em profunda ligação cardíaca com o meu Criador? Essa é a questão Virgem Peixes. Só um minutinho, vai chegar o micro. Dentro da pergunta está a resposta, né? Será que a pergunta melhor não seria, em vez de se é possível, é que é necessário? Ah, boa. É necessário.
se a gente quer ter o mínimo de saúde mental, nós temos que unir o particular à totalidade. Se o nosso particular é completamente isolado da totalidade, nós somos seres doentes. O sangue. Começamos a estudar o sangue em Leão. Vamos dar sequência. O sangue é o milagre alquímico resultante das bodas entre o céu e a terra. Peixes, virgem. Casamento. Quando eu purifico o sangue, tarefa do signo de Virgem, purificar o sangue, eu enobreço o caráter, Leão, redimo minha alma, Câncer, e verticalizo o destino. Eu uno Câncer com Capricórnio. Essa é a verticalização do destino. Virgem Libra é uma passagem decisiva, porque é a decisão de viver na vertical. Quando eu decido viver na vertical? Quando eu entendo a conclamação do Cristo. Ama teu próximo. Não é fácil amar o próximo. Porque normalmente as pessoas que estão mais próximas de nós somos convidados a odiá-las com o tempo. Todo ser humano com o qual a gente opta em conviver, ele tem o dom de se tornar insuportável na linha do tempo. O ego governa o corpo com o fluxo de vida que irradia através do sangue. Max Seidel diz isso no livro Princípios Ocultos de Saúde e Cura. Continuando o livro, quanto mais elevado é o estágio de desenvolvimento de um ego, tanto mais etéreo e sutil será seu sangue. O segredo é o sangue. A qualidade e a capacidade do ego em expressar-se, se comunicar, sentir, abraçar, amar, através do corpo físico, indica o grau de domínio que tem sobre o sangue. Por exemplo, uma pessoa desarticulada verbalmente é uma pessoa desarticulada espiritualmente. Quem não sabe falar tem o seu caminho espiritual comprometido. Um dos primeiros talentos a desenvolver é a voz. Não precisa ter conhecimento. Os discípulos de Cristo eram pescadores, eram pessoas simples, pessoas do povo. E quando queriam, falavam todas as línguas. Eles iam para uma região perdida, falavam o dialeto daquela região. Então não é uma questão de ficar estudando. É uma questão de conexão. Então, a pessoa que é confusa mentalmente, ela foi extremamente mal educada. Ela não passou pela escola preparatória. Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem. Ela ficou atrapalhada aí, repetiu de ano várias vezes. O ego só pode agir por intermédio dos glóbulos vermelhos. Max Seidel falando. Dieta purificadora do sangue. Aonde eu encontro dicas, informações sobre essa dieta? Nessa obra. Princípios Ocultos de Saúde e Cura. Max Seidel. Quem se interessa pela sua saúde física e espiritual deve estudar esse trabalho maravilhoso que ele nos legou. E Max Seidel fala muito sobre a questão mercurial e virginiana dos pensamentos. Existe uma ligação profunda dos pensamentos através do signo de Virgem com o baço, que é regido pelo signo de Virgem, e pelos intestinos, que também é regido pelo signo de Virgem.
Por isso que o baço tem um papel de filtro. Os estudiosos do baço, né, os baçofólogos, eles dizem que o baço tem infinitas, pouca coisa ainda se sabe, porque é um órgão extremamente complexo, mas um deles é filtrar o sangue, eliminando no sangue, por exemplo, os glóbulos vermelhos que já estão cansados, velhinhos, na hora de se aposentar. Eles retêm esses glóbulos vermelhos e permitem o nascimento de novos. Então o baço recicla o sangue. E os intestinos, que filtram os alimentos. Filtro. Quem não sabe desenvolver um filtro no pensamento, pensa muita besteira. Pensa muita besteira que vai prejudicar a sua saúde. Acaba tendo uma má consciência e maus pensamentos. Quem estuda bem a má consciência é o Spinoza. Ele se dedicou muito ao que é a má consciência, de onde vem a má consciência. Como a culpa, por exemplo, a preocupação. Leão é governado pelo Sol. O Sol também governa o baço. Presta atenção que isso é uma chave espiritual. Essa passagem de Leão para Virgem é sutilíssima. Virgem governa o baço, e não é Mercúrio que governa o baço, é Sol, que rege o signo anterior. Digamos que essa linha aqui é o próprio baço. E a saúde do baço depende do nosso estado mental, que interfere no nosso estado cardíaco. É fácil perceber. Se você começa a ficar muito tenso e preocupado com alguma coisa, sua respiração muda. Suas batidas cardíacas também mudam. Baço e intestinos. Segredo fundamental da saúde. Como estão meus intestinos, como funciona meu baço. Porque é daqui também que sai a qualidade do meu sangue. No livro Princípios Ocultos de Saúde e Cura, isso está muito bem explicado. Caráter e inteligência. Caráter e inteligência têm ligação? Claro, é o baço. Quando a inteligência da pessoa não confere com o caráter, ele vai ter problema no baço. Pessoas muito inteligentes, sem caráter, vai ter câncer no baço. Pessoas muito de bom caráter, mas burras. Tem gente de bom caráter e burra, sofre muito, também vai ter problema no baço. Porque ser burro não é virtude, tá, pessoal? Claro que você tem os descontos, porque afinal você é bom caráter. Mas nós temos obrigação de deixar de ser burro. Nesse caso, a inteligência, principalmente a QI ou a emocional? Repete a pergunta. Essa inteligência que você está falando é mais o QI ou a inteligência emocional? É o que mais o afeta QI. mais? O QI. A inteligência é uma arma devastadora nas mãos de pessoas com caráter deformado. Graças a Deus isso não acontece no Brasil, principalmente na política. Ainda bem, estamos salvos. O baço. Quem não tem um baço legal, embaça. É um cara embaçado. O baço produz linfócitos e plasmócitos, que todo mundo sabe o que é, claro, que sintetizam os anticorpos. Então aqui já está a definição. O que são linfócitos e plasmócitos? São a antessala, na cadeia, na fábrica, né, na linha de produção do baço e do corpo como um todo, os linfócitos e os plasmócitos vão gerar os glóbulos brancos, ou os anticorpos, ou as defesas do organismo. Começa aqui. Mas não é só essa a função do baço, hein? Tem muitas funções.
E é um órgão delicado. Ele não suporta pancadas fortes. Quem, por exemplo, faz luta livre, boxe, é suicida, né? Porque pode levar uma pancada aqui no baço e tchau. Bem feito. Isso, ele produz e destrói também. Olha que papel que ele tem. Exatamente. O baço é a porta de entrada das vitalizantes forças solares, Max Heindel falando, no corpo etérico ou corpo vital. A qualidade do nosso corpo etérico, do qual extrairemos o corpo-alma, tão importante na Fraternidade Rosa Cruz, nos ensinamentos Rosa Cruz, depende do baço. Se o seu baço não funciona bem, se ele não é saudável, o seu corpo etérico enfraquece. E o corpo etérico é responsável, o principal responsável, pela vitalidade do corpo físico. Então, se as forças solares não entram corretamente através do baço, você é frágil fisicamente e você adoece com facilidade. O baço fica aqui, olha, gente. Aqui está o fígado, que é gigantão. E ele é incrível, o fígado ele é jupiteriano, por isso ele se autorregenera. É impressionante a capacidade desse órgão. Aqui está o estômago. Essa coisa estranha aqui, meia esponjosa, é o pâncreas. Pâncreas quer dizer tudo carne. Pan é tudo. Cres, em grego, é carne. Tudo carne. Ele encosta aqui no baço, olha. Mas olha até onde ele vem. Ele vem até um dos rins. Ele passa por um rim e atinge o outro, ó, em termos de posição. Aqui é o lado esquerdo do corpo, ok? E esse é o lado direito. O baço fica aqui, do lado esquerdo. Aqui os rins, né? O pâncreas. Em inglês, baço é spleen. Então, em português, quando você lê veia ou artéria esplênica, vem do inglês spleen, quer dizer do baço. Está ligado ao baço. Né? E aqui a vesícula biliar. Aqui o baço, super ramificado, super capilarizado. Aqui a veia, onde circula o sangue venoso. E aqui a artéria, onde circula o sangue arterial. O estômago e o baço. É bom ter essa imagem mental bem clara. Numa visão mais ampla, é esse gomo de mexerica aqui. No baço trava-se com maior vigor a batalha entre o corpo de desejos e o corpo vital. Pronto. Esse é o maior problema do baço. É a briga entre o vício e a virtude. Aquilo que eu deveria fazer e aquilo que eu faço. A minha fraqueza de caráter e as minhas cobranças morais. E é aí que o baço pode fundir suas funções, pode colapsar, pode envelhecer, pode perder vitalidade. Leão, Virgem. Esses signos não se bicam. Então você tem que fazer eles se bicarem no seu mapa. Um não suporta o outro. Olha que loucura. Como conciliar Leão com Virgem, então? Que tarefa difícil. O corpo etérico, ele circunda em torno de 3, 4 centímetros o corpo físico. E o corpo de desejos, esse ovoide aqui. Eles estão em conflito no baço.
O corpo vital, que é disciplina, ritmo, organização, é virginiano. E o corpo de desejos é leonino, que é gozolândia. Não combina. E os pensamentos, Max Heindel dizendo, de temor, de ira, de preocupação, perturbam as atividades do baço. Exemplo. Virgem trabalha para ter salário. Leão gasta o salário e um pouco mais. Vai ficar preocupado. Porque não controla seus desejos. Não tem acordo com ele. Leão é exagerado. Virgem é comedido, chega até a ser pão duro em alguns casos. Não é o meu caso, graças a Deus. Eu não sou pão duro, né, Ana? Principalmente se tiver um Eu tô ligado. Pois é. Então, o que Max Heindel diz? Que quando a pessoa ferve e perde a cabeça, o baço explode. O baço começa a envenenar o sangue. Isso está escrito no livro Princípios Ocultos de Saúde e Cura. O temperamento descontrolado, a paixão ardente e o rancor febril expulsam, inclusive, o ego dos seus veículos. Você fica desgovernado e sujeito a incorporações. Obsessores que estiverem ali rondando podem gostar do espetáculo e entrar no seu corpício. Tchau, meu amigo. Por quê? Devido ao excesso de aquecimento do sangue. Quando o sangue fica muito quente, principalmente quando ele vai para a região da cabeça, você fica vermelhão, um pimentão ambulante, você está correndo o risco de perder o controle do corpo. Já o bom virginiano, que controla seu temperamento, sabe manter-se sereno. Não é assim, Brunão? Sabe manter-se sereno e não permite que o excesso de calor o expulse do corpo. Por isso que você quer morar nos Alpes suíços. sempre tranquilo, num clima adequado, né? O excesso de calor expulse do corpo. Pode pensar adequadamente. Então, autocontrole, autodomínio, autogoverno. Virgem tem que pegar esse leão, amarrar e enjaular. Porque se deixar o leão solto, ele faz o que bem entende. Exatamente, bem lembrado da carta força, a carta número 11, que é uma mulher domando um leão. E o que é saúde? Já que a Fraternidade Rosa Cruz tem esse tema como carro-chefe. Tem um serviço de cura na Fraternidade Rosa Cruz. Tem um ritual de cura. O que é cuidar da saúde? É ir no spa? Também é no spa, mas não é suficiente. Se a virgem não dominar o leão, não adianta ir para o spa. Lá, não é lá que eles vão te ensinar a dominar o leão. Humberto Eco. As pessoas nascem sempre sob o signo errado. E estar no mundo de forma digna, né, Cris? Significa corrigir dia a dia o próprio horóscopo. Humberto Eco dizendo, hein? Corrigir dia a dia o próprio horóscopo. Então, eu sou ascendente virgem. Eu gostaria de chamar uma colega que eu amo muito, que eu prezo muito, que é a Carla Brazão, que controla seu fogo. Ele é um brasão, mas ela tem um fogo bem controlado. Carla Brazão, vem aqui com a gente um pouquinho, por favor. Dê o ar da sua graça. Minha pergunta é assim, não, chega mais, vamos ser amiguinhos, Carluccia.
Pelo amor de Deus. Eu não vou te jogar na fogueira. Tenha misericórdia. A gente já vai se encontrar na fogueira quando eu morrer, fica tranquila. Eu quero saber de você o seguinte, você é uma virginiana poderosa, mas tem muitos planetas em virgem, 18 a última vez que eu contei, né? Inclusive a cauda de dragão. Né? Eu vou te falar tudo. Não. Então, baseado nisso, que você é uma super virginiana com sol em virgem, eu quero saber o seguinte, como é que você faz para acessar peixes? Eu levo para casa. Você passa na peixaria antes? Tem um aquário, né? Aham. Olha, para peixes acontecer, é preciso que virgem diminua. Então, para eu acessar peixes, eu tento fazer essa retirada de forma volitiva. Peixes virgem, de fato, é desafiador, né? Porém, eu tenho uma coisa com peixes. Eu tenho muita atração por essa hierarquia. Muita admiração e muita atração, em que pesa a dificuldade de lidar com. Né? E essa atração, que é muito forte, é muito autêntica, ela patrocina esse encontro, eu acredito. E eu não resisto a ele, muito pelo contrário. Então, quando você se encaminha para peixes, você procura, pelo menos, se encaminhar para cima, né? Mas nem sempre isso é possível, claro. A segunda pergunta e última. Você se saiu bem, tá? Só falsa. Você saiu bem. A segunda pergunta é pessoal. Eu sou ascendente em virgem, você tem o sol em virgem. Eu queria que você, fazendo de conta que eu não estivesse aqui, e conversando com o seu melhor amigo ou amiga, falasse mal de mim, apontando os meus maiores defeitos de ascendente em virgem. Chegou esse dia. Chegou esse dia. Vivi para chegar nesse dia. Nossa Senhora, peraí. Eu vou acessar minha nuvem. Que maravilha, mestre. O que eu vou falar? Dos seus defeitos? Não precisa ser o Oswaldo, pode ser um... Ah, Generaliza, então, para não ficar tão supor. feio. Tipo... Adoro. Vamos supor que não fosse nem eu, nem o Oswaldo. Mas então vamos falar do pior de virgem, vamos? Por favor, ascendente. Ascendente? Solar, eu quero saber do ascendente. Você é solar, não vale. Agora, você convive bastante comigo. Convivo. Eu quero que você seja honesta, tá? Uhum. O que você acha simplesmente insuportável em mim, além da minha existência? Espera um pouquinho. Vou aqui, ó. Pode usar a louça? Pode. Insuportável no Oswaldo. Mas insuportável entre aspas, porque a gente que ama, quando se ama, a gente suporta, né, querido? Obrigado. Mas intransigência. E aí a gente fala de Oswaldo, mas a intransigência é em si mesma insuportável, né? Porque é essa impermeabilidade, é essa recusa em trocar, essa recusa em aceitar, como o Oswaldo propôs, o outro como ele é. Né? Então, eu acho que talvez o defeito mais penoso do virginiano para ele e para quem está junto é a intransigência, é o criticismo, né? Por ele mesmo, mas eu vou defender também. Porque, de fato, essa habilidade que Virgem tem de entender as coisas, né? Principalmente, talvez, na sua mecanicidade, e os eventos e as pessoas, infelizmente, no mais das vezes, rodam nessa mecanicidade, as torna muito fáceis de ler nesse sentido. Previsíveis. Previsíveis de ler nesse sentido. Mas, se você está num virgem mais calibrado, mais peixes, se está mais casado em si mesmo, você consegue se aprofundar para além do automatismo que está rodando na pessoa ou na circunstância. E aí você compreende. Ao invés de intransigir, você compreende e começa a transigir com aquilo que está acontecendo para você. Né? Bonito, Carlinhos. Pode. Muito obrigado. Show de bola.
Passa para a Ana. Ana, fala só. Você convive comigo há mais de... Não, ela se recusa a falar porque... Ela começou a passar mal, vocês não estão vendo ainda bem. É melhor não. O que diz Michel Foucault? Libra ascendente escorpião. Vale a pena Michel Foucault. Ele é nietzschiano, declaradamente. Precisamos resolver nossos monstros secretos. Nossas feridas clandestinas. Nossa insanidade oculta, que está disfarçada com o eu social. Sorridente, simpático. Isso daqui é bem o eixo Virgem-Peixes. Aquilo que é consciente, aquilo que é inconsciente. Quais são as mensagens contidas nas doenças? O que podemos aprender com as doenças? Muita coisa. Elas são um livro aberto sobre nós mesmos. Uma criança virginiana cuidando do seu cachorro. Então, eu tenho que auscultar, eu tenho que ir fundo na doença, saber de onde ela vem, qual é a causa, mundo das causas. Daí a importância do estudo da astrologia. No corpo estão impressas todas as informações sobre nosso destino e sobre nossa saúde, sem exceção. E em todas as partes. Nos olhos, iridiologia, na mão, quiromancia, nos pés, acupuntura, na orelha, acupuntura. E Max Heindel e sua esposa Augusta Voss Heindel também nos deixaram uma obra genial que fala sobre essa questão da astrologia com a saúde, chama Astrodiagnose. Também é outra obra disponível no site da Fraternidade Rosa Cruz. Vale a pena para quem se interessa em saúde. Pequenos descuidos, Virgem, podem produzir grandes males, Peixes. Algo que você acha que é irrelevante e desprezível, lá na frente, talvez daqui a 2 encarnações, seja um problema seríssimo no seu destino, um obstáculo. Por isso, seja cuidadoso também com os detalhes. Lição do signo de Virgem. Seja cuidadoso com os detalhes. Oi. Isso tem em muitos contos de fada. Ah, é verdade. Muito. Que às vezes tem um bichinho, um gnominho, que aí um não presta atenção. E aquele que presta atenção nos detalhes, no final ele consegue resolver a tarefa. Verdade. Exatamente. Muito bem colocado. Os contos de fadas, as histórias infantis, têm muita sabedoria. Problema maior, principalmente do ascendente Virgem. Mas os virginianos, Sol em Virgem, também têm esse problema. Sofrer por antecipação. Putz, lembrei. Tenho que dormir porque amanhã é segunda-feira. Então já estragou o domingo na segunda. E não é nem segunda, ainda o domingo foi para o saco. Porque você lembrou que amanhã é segunda. Isso é sofrimento por antecipação.